Olá, gente. Chegando por aqui. Deixa eu avisar a Lu que eu já estou por aqui. Ah, ela já entrou. Vamos lá, já chamando ela para a gente iniciar. Ó, já tem um pessoal chegando. Nós já vamos começando. A live de hoje é muito especial. Nós temos uma convidada muito especial. Deixa eu ir já convidando ela para entrar aqui. Vamos lá, deixa eu aqui. Isso, calma aí. Alô. Já vamos entrando. Gente, boa noite, pessoal que está chegando por aí. Alcina, Drica, aguardando a Lu entrar aqui. Olá, Oi, que bom te ver. tudo bom? Muito prazer. É verdade. Essa é a mágica da internet, né? Conecta pessoas É de um- lugares tão diferentes e muito bacana. Muito bom te ter por aqui, Lu. Eu que agradeço. Deixa eu Tá? aumentar minha luz aqui que ficou escura. Uhum. Gente, para quem não conhece a Lu, assim, ela vai se apresentar, não vou apresentar ela, que ela vai se apresentar, né? Para quem está chegando aqui também, que é do Instagram dela, eu sou Fernanda, sou Isso. psicóloga, trabalho com a saúde emocional da mulher, saúde mental e emocional da mulher, meu foco do meu trabalho é isso, sou psicóloga de mulheres, e eu conheci a Lu através de assim, de uma coisa muito, assim, de uma se fala de uma leitura, né? Uma leitura nos aproximou. Nós somos fãs da Cris Linhares, né? Que é autora do livro Doidas no Divã, e minha luz apagou. Doidas no Divã, é, Doidas no Divã, e nós nos conhecemos lá. A Cris fez uma live junto com a Lu, que foi maravilhosa aquela live, gente. Nossa, assim, Foi muito mesmo. bom mesmo. E eu já acompanhava o trabalho dela e me tornei fã. Aí eu falei, não, para falar do poder da fala, o quanto a fala é terapêutica, a importância da gente falar daquilo que está aqui dentro de nós, o quanto isso nos adoece, tem que ser ela. Aí eu Ai, convidei a querida Lu para participar. Lu, fala um pouquinho sobre você. primeiro agradeço essa apresentação, agora fiquei até emocionada, muito obrigada mesmo. E faço o convite para quem não assistiu a live minha e da Cris, pode Sim. depois, quando acabar aqui, ter meu canal do YouTube. Mas vamos Uhum, começar. Eu sou Luana Lima, sou aqui de Porto Alegre. A minha uhum, formação, eu sou nutricionista, vou fazer uhum. daqui a 2 semanas, 11 anos que eu sou formada em nutrição. Nossa. Uhum, Mas comecei um projeto. Ah, tem um mosquito aqui, desculpa. Comecei um projeto que ah, estava dentro de mim já há alguns anos, né? E agora em uhum, abril eu consegui iniciar ele, que é o projeto Falar Cura, que eu decidi uhum, ajudar pessoas a passarem pelo mesmo processo que eu passei, que é um uhum. processo de autoaceitação dos nossos Sim, sentimentos, né? Que nada mais é sim. do que aceitar aquilo que nós sentimos e Uhum. conseguir se expressar através da fala. Né? Eu Isso. descobri isso há pouco tempo, porque sempre tive muita dificuldade de me expressar os meus sentimentos, né? Vivi um período de depressão, de ansiedade, e eu descobri o poder da fala, né? E como isso é curativo, e decidi ajudar mais pessoas, que eu pensei, será que todo mundo sabe da Uhum. importância, né, de falar, que isso pode ser terapêutico para a vida delas? E aí comecei a falar cura, faz 3 meses. Hoje, faz 3 meses hoje. É isso aí. Gente, e assim, os conteúdos que a Lu posta, nossa, assim, é muito bacana mesmo. Lu, eu acredito muito nesse poder do coletivo, né, do grupo. Eu acredito muito nisso. Eu trabalho, eu sou coordenadora do projeto Arte de Ser Mulher, e é um projeto que é um trabalho em grupo, né? Nós trabalhamos, trabalho com mais duas psicólogas, nós fazemos grupos terapêuticos. E esse trabalho é voltado realmente para isso, um lugar, sim, de acolhimento, um lugar de sem julgamento, uma escuta, sabe, ativa realmente, onde é empatia, onde realmente a pessoa pode chegar e falar acerca das suas dores sem nenhum tipo de julgamento, nem interferência na vida, né? Assim, não há palpite. Cada um sabe o caminho Sim. dentro de si que tem que fazer para construir, fazer suas conexões. E eu acredito nesse poder do coletivo. Então, assim, quando eu vejo uma página falando sobre isso, quanto isso agrega quando é em grupo, né? Ou, assim, eu não estou sozinha, né? Eu não sou a única que tenho dificuldade de falar, eu não sou a única que tenho dificuldade de me expressar. E isso é muito forte. Você entende, assim, a proporção do seu trabalho, quanto isso agrega na vida das pessoas? Assim, quando eu comecei,
Hum, Assim, quando eu comecei, faz parte de mim várias inseguranças. Por isso que o Falar uhum, Cura, eu sempre digo que ele passa pela minha história. Tudo que eu vou uhum, postar, tudo que é conteúdo que eu coloco ali, começa na uhum. minha vida. E quando eu fui começar a Falar Cura, eu tinha muitas inseguranças em relação ao que as pessoas poderiam achar, né? Sim. Primeiro pensamento que eu tinha, eu não sou psicóloga, né? E eu Uhum, achava que só uma pessoa formada em psicologia poderia falar desse assunto. uhum, E aí, um belo dia, eu pensei, não, acho que para ajudar pessoas basta a gente querer ajudar. E eu sim. não faço terapia, né? Eu Uhum, quero ajudar as pessoas a poder falar. E comecei. E quando eu comecei e veio o retorno das pessoas, uhum, aí veio esse retorno das sim, pessoas, e isso é incrível. Então, sim. assim, eu não tinha dimensão, respondendo a tua pergunta, eu não tinha dimensão. Mas quando as pessoas me mandam mensagem, ai, porque eu li num texto teu, ai, porque Uhum, tu falou tal coisa, gente, sabe, isso, porque é bem isso que tu falou, é o senso do coletivo, do não estar sozinha que sim. normalmente as pessoas que têm ou doenças, alguma patologia já psicológica, Uhum, ou simplesmente a dificuldade da fala, ela sempre acha que o problema está nela. Então sim. ela tem o problema, né? Uhum, E ela não precisa falar aquilo para ninguém para não incomodar o outro. Ah, então eu que uhum, devo ter um problema e eu silencio essa minha dificuldade, essa minha dor, uhum, esse meu problema. E aí, quando uma pessoa, né, eu, assim, venho eu escrevo, eu uhum, falo, eu tento ser bem eu, assim, sabe? Eu não fico uhum, procurando muito palavra bonitinha, não. uhum, Que é pra pessoa se conectar e perceber, ela não tá sozinha. Não é só sim. ela que sente isso, não é só ela que tem Uhum, esse problema. E aí, quando ela se dá conta disso, ela consegue se abrir. Que eu acho que é isso isso, que a fala faz, né? Quando ela conecta, a isso. pessoa se abre, né? Uhum. Assim, nós temos muitas pesquisas hoje, Lu, feitas nesse sentido realmente do quanto mais você fala, né? Há uma expansão cerebral muito grande, há novas conexões neurais, quantos benefícios isso tem para a saúde emocional e até para a saúde física também. Você fez uma live falando sobre isso, né? Do que a gente não Sim, sim. fala, o sono. Então, O você vê o quanto sono. isso interfere na nossa saúde física também. Então, assim, Lu, deixa eu te perguntar, no começo, aí você foi descobriu a depressão, você descobriu assim, de cara você procurou ajuda, como foi esse momento? Me conta um pouquinho pra gente como foi isso. Então, eu nunca imaginei que eu fosse ter depressão, assim, por Uhum, puro desconhecimento, porque a maioria das pessoas desconhece o que é depressão, confunde com uma tristeza, confunde com um sentimento. E por uhum, mais que eu tivesse estudado, porque na faculdade de nutrição a gente faz algumas cadeiras de psicologia, e eu sempre fui muito interessada nesse assunto, e tive pessoas na minha família que tiveram depressão, eu sempre uhum, achei que comigo isso não iria acontecer. Não sei por que que eu tinha essa ideia. E aí, em 2013, a gente morava aqui em Porto Alegre, nós nos mudamos para o Rio de Janeiro. E de 2013 me mudei, a minha filhinha tinha 6 meses, então fui para uma cidade desconhecida, né? E assim, um ano depois da minha mudança, eu não consegui me adaptar, não à cidade, assim. Acho que várias coisas foram acontecendo e eu não uhum, consegui me adaptar a essa nova realidade de estar sozinha numa outra cidade, com uma outra rotina, uhum, longe da minha família. E eu não fui me dando conta dos sinais, assim. Eu sempre fui uhum, achando, não, é saudade, é uhum, cansaço por estar cuidando do bebê. E não me dei conta que era uma depressão. E aí eu fui. E o que foi muito importante foi a minha família, a minha volta, porque uhum, o meu comportamento foi mudando. uhum, Então, assim, eu de cara não percebi, mas o meu uhum, esposo percebeu que eu estava diferente. Quando eu vinha a Porto Alegre visitar os meus pais, eles percebiam que eu estava agindo diferente do meu normal. E uma das vezes que eu vim a Porto Alegre, eu tive minha primeira crise de pânico, assim, que eu percebi que foi uma crise de pânico, porque eu apaguei, eu simplesmente estava dentro de um ônibus e eu não sabia mais aonde eu estava. Um ônibus que eu uhum, já tinha costume de pegar sempre, assim. Estava indo para uma consulta médica e simplesmente eu olhei para o lado e eu não uhum, sabia o que eu estava fazendo naquele ônibus. E foi alguns minutos, assim, horríveis, assim, aquela sensação de, meu Deus, sabe? Não saber o que eu estava fazendo ali. Quem eram aquelas uhum, pessoas na minha volta? Onde que eu estava? E depois que eu me reorganizei, isso durou acho que uns 5 minutos, quando eu uhum, voltei, eu cheguei em casa e falei para meus pais o que tinha acontecido e eles, né, acendeu neles assim um alerta, conversaram com meu esposo e isso assim, eu até então estava achando que eram alguns momentos meus não tinha assim. noção do que estava acontecendo. Não, Né? Uhum, eu pensei, nossa, eu não entendia a dimensão do sim, todo. Eu achei, não, uhum, aconteceu alguma coisa e foi uma uhum, crise de pânico. E aí, quando eu retornei para o Rio, a coisa
ficou um pouco mais intensa, porque daí vieram os pensamentos suicidas. Uhum. E foi aí que eu comecei a me dar conta de uma coisa que né, eu sou católica, né? Sim. Eu vivo a minha fé, pratico a minha fé, Uhum. e sei que o suicídio é uma coisa totalmente impensável, assim, Uhum. nunca, jamais. E quando isso começou a vir constantemente na minha mente, eu disse, opa, algo está errado. Mas mesmo assim, eu ainda não sabia o que que era, Assim, né? na tua, você não tinha ciência, você não tinha nenhum acontecimento aparentemente assim que poderia desencadear É, isso. é porque assim, eu não sei se é com todo depressivo, eu não sei, mas Uhum. comigo eu não queria enxergar o que estava acontecendo. Né? Sim, É como se eu não quisesse enxergar. Tipo, não, comigo não, né? isso é muito Comigo não. comum. Uhum. Isso não tá acontecendo. E Uhum. também porque eu olhava muito para minha filhinha pequena e pensava assim, eu não posso, isso não pode estar acontecendo. A minha filha precisa de mim. Mas assim, Uhum. ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu não tinha resistência para o que estava Uhum. acontecendo, né? Eu É passava uma coisa horas muito, do muito meu. forte, né, Lu? Sim, a minha filha dormia, eu passava horas pensando o que que eu podia fazer para me matar, entendeu? Era uma Uhum. coisa assim que hoje em dia eu falo, parece natural, mas assim, era uma coisa Uhum. muito sofrida. E aí um dia, que eu acho que foi nesse dia que deu o estalo mesmo, assim, porque eu tinha crise de choro. Acho que foi nesse dia que eu entendi o que estava acontecendo, foi quando o meu marido foi fazer um trabalho aí numa região do Rio, e ele me Uhum. falou, ele disse assim, olha, eu vou fazer um trabalho e vou para uma região que não pega internet. Uhum. Então, se tu me ligar, ele falou bem assim para mim, se tu me Uhum. ligar e não funcionar a internet, é porque tá, tudo bem. Gente, eu liguei 40 vezes para esse homem. Uhum. Eu ligava, 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 assim, me deu um desespero tão grande. Eu não sei o que eu pensei, assim, sabe? Se eu vou morrer, eu comecei a pensar, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu comecei a ligar pra ele. Quando ele chegou, ele pensou: o que aconteceu que tu me ligou 40 vezes? E eu falei pra ele. E aí eu consegui Uhum. falar. Eu disse: Sim. olha, eu tô me sentindo assim, eu penso em morrer. E aí ele me disse: Alan, tu tá doente, tu precisa de Foi a ajuda. primeira vez que você conseguiu verbalizá-lo? Isso que É, você não estava bem? que eu, Uhum. que eu me lembro, sim, ele Uhum. tá aqui na live, ele pode, ele pode falar se eu falei, mas Uhum. assim, que eu tenho essa noção do dia, foi esse dia que ele Uhum. chegou, eu falei, eu não aguento mais. Falei, eu não aguento Uhum. mais, essa sensação de que qualquer momento eu vou pular da janela, né? E Uhum. assim, até um detalhe, que, meu Deus, eu morava no 33º andar, Uau! 33. Uhum. Então, assim, ó, eu podia ter feito né? Nossa. Mas assim, era muito alto. Eu ficava olhando para aquilo, ficava olhando todo dia. E nesse Uhum. dia eu falei para ele, eu disse, olha, eu não aguento mais. E aí ele e os meus pais disseram, a Luana tem que começar uma terapia. Ela Uhum. precisa de ajuda. E Uhum. aí que eu fui buscar. E aí eu não Uhum. queria fazer, que eu Uhum. acho que também é bem comum, né? Sim. Assim, eu acho que deve ser super comum. Eu dizia assim, eu não quero ir no psicólogo. O que que eu vou falar com o psicólogo? Não quero falar com ninguém. Ainda Era existe um preconceito muito grande, né, Luz? Qual é o seu, assim, qual é o seu pensamento de procurar ajuda de um profissional de saúde mental? O que você pensava sobre isso? Assim? Quais eram os seus receios? assim, eu só o que eu pensava é que eu não queria falar com ninguém. Uhum. Eu tava me sentindo tão mal de estar pensando tudo aquilo que por que que eu vou falar pra alguém que eu não conheço, né? Uhum. O que que essa pessoa era bem é uma ignorância, gente, é uma ignorância assim, mas é por isso que é bom a família Uhum. estar junto, é importante, porque o Uhum. depressivo, ele não consegue sentir, perceber as coisas reais, É né? a Hoje em questão da dia, aceitação, Lu. Essa questão realmente da aceitação, de aceitar, não, eu não estou bem, e se eu não procurar ajuda, eu vou piorar, eu não vou conseguir melhorar, não vou conseguir sair sozinho. Porque, assim, o que se pensa, né? Não, eu consigo dar conta disso. Daqui a pouco isso passa que eu consigo dar conta disso. Entendeu? Só que é, não dá, porque é uma questão, é uma biológica, né? É uma questão realmente mental e que tem que ser tratada. É uma doença, né? É uma doença, e é uma Isso. doença que a pessoa que tá doente, ela não consegue se dar conta. E por isso que é tão difícil, né, começar um tratamento, porque a pessoa precisa querer. Sim, Mas ao mesmo tempo que a pessoa precisa querer, a família tem que estar do lado, sim. né? Não dá pra dizer assim, a Luana não quis, então deixa. Não, eles Uhum, ficaram o tempo inteiro do meu lado. Não, tu precisa fazer, tu precisa fazer. Aí uhum, buscamos uma psicóloga, a doutora Mônica, lá na Barra da Tijuca, uhum, e comecei o tratamento. Eu lembro direitinho o primeiro dia que eu sentei na poltrona. A gente ficou uns 10 minutos em silêncio.
Uhum. E aí até que uma hora eu olhei pra cara dela e falei, é isso? É isso que Ah, vai acontecer aqui? uhum. Eu vou embora. Aí ela disse assim, tu quer ir embora? Tu vai. Ela falou pra Uhum. mim, se tu quer ir embora, tu vai, eu não vou te Uhum. segurar. Daí eu disse, eu tenho que falar o quê? Ela disse, o que tu Uhum. quiser falar, eu disse, eu não quero falar nada. E Uhum. aí, uma coisa foi levando a outra, e no fim foi 1 hora de sessão. Eu Uhum. falei, e aí foi indo, foi indo. E assim, foi muito bom, né? Uhum. E a importância de alguém de fora. E Uhum. ela, assim, impressionante o dom que vocês têm de achar umas coisas. Ah, Abrir umas gavetas que eu nem sabia que eu tinha, é né? quase E aí vidente, né? Os não, ela pacientes foi falam, não, é quase vidente. não, é um negócio assim, Uhum. porque por mais que eu chegasse lá, ela me perguntou, tá, por que que tu Uhum. acha que tu tá assim? Eu disse, olha, porque eu não sou daqui, eu tô Uhum. morando. Eu dei alguns motivos pra ela, mas ela Uhum. puxou umas gavetas assim que eu disse, Uhum. meu Deus do céu, Uhum. é verdade, sabe? Mas assim, Uhum. é um trabalho que demora. E isso também é Uhum. importante a pessoa que tem Sim. depressão ou qualquer doença não vai se resolver numa sessão de terapia. A pessoa Uhum. vai no psicólogo e volta e fala: ah, eu Sim. não gostei da Fernanda. Fui lá na Fernanda e não gostei dela. Não, Uhum. Uhum. não é assim. É Isso. Um todo um processo. processo. É um Isso aí. processo. Uhum. As pessoas ficam assim, né? Você trouxe uma questão, né? De chegar lá, falar para um estranho sobre a minha vida, contar a minha vida. E é interessante que acontece, o pessoal, quando chega no consultório, aí fica assim, mas o que eu tenho que falar? Eu falo, falar o que você quiser. Assim, em nenhum momento o profissional ele vai te obrigar a falar, não há essa obrigatoriedade, né? E Uhum. essa relação terapêutica ela vai acontecendo realmente. Aí quando você fala, é como se trouxesse algumas coisas. É como uma porta fechada, né? E o profissional tem a chave, vai lá e abre, aí as coisas começam a fluir, né? Mas assim, quando você começa a falar sobre isso, quando você começa a falar das suas dores, né? Porque aí você vem com aquilo aparente, que o aparente era, eu estou em uma cidade onde eu não tenho nenhum familiar presente, eu sinto saudade, mas aí o profissional vai catucando e aparece mais coisas, né? Aparece mais coisas. E Não, quando isso foi. aí. Pode Pode falar, falar. pergunta. Pergunta, pergunta. Aí quando assim a dor real aparece, porque é uma dor real que está escondida, né? Sim. Quando essa dor real aparece, como foi assim para você falar sobre isso? Ah, nunca é fácil, né? Porque Aham. assim, a pessoa fala aquilo e a gente guarda as coisas em lugares tão específicos dentro da gente que a Uhum. gente não quer mais mexer. Não. E aí a pessoa vem e ela enfia o dedo bem na ferida. E a Uhum. primeira coisa que tu fala é não, 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 não é isso aí. Uhum. Não. Eu Uhum. vim aqui, eu te falei que era isso. Não é isso aí que você Uhum. tá falando. Então a gente já põe uma muralha na frente Uhum. e isso não ajuda, né? Uhum. E ela foi trazendo algumas coisas pra mim e assim, tinha sessões, né, que era só choro. Era só Uhum. choro. Ela falava e eu ficava, porque eu não Uhum. conseguia, mas assim, acho que fazia parte do meu processo Uhum. de curar e de entender Sim. aquilo ali. Que muitas vezes eu não conseguia expressar na fala, mas eu expressava no Uhum. choro, né? Uhum. E isso pra. Eu lembro que eu falava umas coisas, ela baixava a cabeça e anotava no caderno. Eu disse, meu Deus, o que ela tá anotando? Né? Mas eu devia reagir a alguma coisa no final ela fechava, assim, sabe, a Uhum. sessão. E foi muito importante fazer terapia, assim, sabe? Uhum. Porque mexe com a gente de uma Sim. forma que a gente não se dá Uhum. conta. E é claro, esse, respondendo bem o que tu perguntou, não é fácil mexer nas feridas, Uhum. mas é importante mexer para cicatrizar, porque Uhum. quando a gente guarda, não resolve. E é Uhum. uma bomba que ela vai explodir em Em algum algum momento. momento. Ontem eu Isso. falava na live com a Amanda sobre isso, das coisas que a gente Uhum. guarda. O nosso corpo ele armazena. E se, Sim. algum, se eu não conseguir botar para fora, em algum lugar vai Uhum. estourar. Seja no Sim. sono, numa doença, numa gastrite, num pânico, ela vai. Sim. E eu tava já vivenciando aquilo. E na Uhum. terapia eu descobri, bom, isso que está acontecendo agora é Uhum. consequência de coisas que eu não tinha resolvido em Isso. outros momentos, né? Uhum. E que chegou uma hora que eu já estava indo. Então Uhum. eu fiquei pensando, não, agora eu preciso fazer esse esforço de aceitar. É Isso. difícil, dói, a gente ouve umas coisas que eu não quero ouvir, mas é a Isso. verdade, né? É a verdade. Assim, eu costumo falar, Lúcia, que nós vivemos na intenção de não enfrentar as dores, né? Isso é um mecanismo de defesa que nós temos, é natural, né?
Então, assim, e a gente vai fazendo o quê com essas situações que trazem dor, né? Que trazem desconforto? Tem um quartinho escuro dentro da gente que a gente vai guardando isso lá. Só que a hora o quartinho fica cheio. E ele começa a mandar informações no nosso corpo que tem alguma coisa que precisa ser tratado. Tem alguma Sim, coisa que precisa ser revisto, porque se não for, você vai continuar vivendo trancado naquilo que aconteceu. As coisas vão acontecendo e você tem padrões de comportamento, padrões de pensamentos que está aprisionado ali, naquela dor. sim, E sim. quando você vai lá, arranca o band-aid da dor, né? Arranca tudo aquilo que realmente faz doer e começa a colocar a medicação, colocar ali o medicamento, colocar o remédio que vai tratando aquilo de dentro para fora, você consegue cicatrizar aquilo. E não é que você não vai lembrar que aquilo exista, mas aquilo não vai te doer tanto mais. Porque quando nós não abraçamos a nossa dor, quando nós não entendemos o que dói, ficamos fugindo dela, é como se fosse alguém te perseguindo. Estaria o Sim, tempo todo atrás de você, você com medo de virar, encontrar, entendeu? Então, sim. assim, quando realmente você trata, quando você cuida disso, e não vai ser um caminho muito fácil, um caminho realmente de que lembranças vêm, né? E sentimentos que viveu naquele momento também vêm, né? O nosso cérebro ele armazena memórias, eu costumo falar em 3D, porque ele armazena detalhes, né? E É verdade. isso vem nesse processo realmente de cura. Mas ainda bem que você descobriu que falar sobre isso te curaria, né? É, Uhum, é importante, assim, agora te ouvindo falar, uhum, é, esse processo da gente falar também nos ajuda a dar nomes para as coisas que a gente sim, sente. Porque às sim, vezes a gente sente as coisas e não presta atenção naquele sentimento. E aí uma situação isso, parecida volta e a gente repete o erro. Agora, se a isso, gente vem e aprende com aquela situação, quando ela acontecer uhum, de novo, já vai saber como resolver. Né? Já vai uhum, saber como o teu corpo vai reagir. Ah, uhum, essa situação me deixou ansiosa, essa situação me gera isso, pânico, isso, essa situação me dá medo. Então, uhum, quando ela vem de novo, eu já sei como receber aquilo ali. Então é uhum, importante a gente saber dar nome pro que a gente sente. Porque às vezes a gente isso, fica assim, ah, eu tô com raiva. isso, Daí, não, mas tu tá com raiva de uhum, quê? De quem? Por que essa raiva começou? Essa isso, raiva é um sentimento que alguém fez alguma uhum, coisa e gerou em ti? Ou é tu uhum, que tá com raiva porque não conseguiu fazer aquilo que tu achava? Porque tem isso, isso também, né? A gente cria um sentimento uhum, baseado naquilo que a gente não consegue fazer. E aí é aquele sentimento que é parecido que é da outra pessoa. Mas não, foi a gente isso, que não conseguiu elaborar as coisas, né? Então, saber dar o nome nos ajuda, né, nas coisas que vão acontecendo, porque vai repetir, né? Não é assim, isso, ah, já resolvi um problema e nunca mais ele vai voltar. Não, eles voltam, né? uhum. Só que a gente precisa saber lidar com eles de novo. É aquilo de saber o que é meu e o que é do outro, né, Lu? Porque, assim, tem questões que são Sim, minhas, entendeu? E eu sim, fico, né, colocando isso sobre o outro. Lu, assim, você falando essa questão da gente realmente dar nome, né, para o medo, nós temos muita dificuldade de aceitar nossas emoções, de vivenciar nossas emoções. Eu lembro, assim, de um fato, assim, muito marcante que aconteceu, que eu ouvi uma vez, isso no início da minha carreira, eu trabalho já há algum tempo com mulheres, e uma mãe que tinha sofrido um luto, né? Ela não vivenciou o luto, porque o filho morreu e ela achou que tinha que ser muito forte, que não podia mostrar fraqueza para poder dar conta daquilo e manter a família bem, né? Sustentar a família. E ela não vivencia esse luto. Só que os anos passam e ela desenvolve uma questão de diabetes, né? Ela desenvolve diabetes e tal. E aí foi aquela coisa toda, ela sendo medicada, mas não melhorava, ela não conseguia fazer o controle da questão do açúcar, aquela coisa toda, e o médico manda procurar ajuda profissional, né, de psicólogo, para saber o porquê disso. E ela vem fazer parte, né, vem fazer terapia e tal, e nisso a gente vai descobrir, Luciano, que veio, né, a questão da glicose alta, tudo aquilo que o médico enviou para mim, bonitinho ali, né, no laudo que ele enviou, né. Tá, só que aí a gente vai vasculhando, vasculhando, aí chegou nesse luto. E assim, foi muito interessante, porque quando chega no luto, foi uma sessão realmente de choro. Ela chorou, 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 chorou. E no final, assim, quando depois ela foi embora, ela teve alta, né? Ela falou, Fernanda, eu me arrependo amargamente de não ter chorado no enterro do meu filho. Se eu tivesse chorado no enterro do meu filho, eu não teria sofrido com muitas coisas que eu sofri. Porque ela foi fazendo ligação do quanto aquele choro velado, né, aquele sofrimento velado naquele dia do enterro, naquele luto que ela deveria ter vivenciado, o quanto isso prejudicou a vida dela.
E nós temos essa dificuldade de falar assim, olha, eu não tô bem, eu tô com dor, tá? Por que que essa dor? Eu tô com muita, muita raiva. Por que que essa raiva? De onde está vindo essa raiva? Entendeu? Assim, de sentir realmente, mas nós temos o hábito de fazer o que? Eu tô sentindo, mas deixa pra lá que daqui a pouco resolve, daqui a pouco passa. Isso é coisa da minha cabeça, daqui a pouco passa. E essa investigação, né, essa autopercepção, ela é muito importante. A gente realmente, Sim. tá, por que que eu tô tristinha, já tenho muito tempo, e eu não tô conseguindo, assim, olhar a vida de uma forma diferente, eu tô tendo alguns comportamentos que não são saudáveis, que não faz parte do padrão de vida que eu levo, da forma que eu vivo. E realmente olhar para isso, nós temos essa dificuldade, porque se reconhecer no lugar de que alguma coisa não está bem, é muito difícil ainda para gente, assim, lidar com a vulnerabilidade, né? A gente fala. É. É muito E difícil. isso é um problema que eu não entendo, tá? Assim, Uhum. porque não é que eu sou uma pessoa perfeita e eu não vivo isso, não é bem assim. Uhum. Mas é que eu não consigo entender por que a gente não consegue aceitar as coisas que a gente sente baseado Uhum. nos outros. Porque na Uhum. realidade a gente quer criar uma imagem para os outros, Sim, né? Que nem essa tua paciente. Ela queria se fazer forte para a família. Então ela isso. não se permitiu sentir as dores dela. Eu, Uhum. quando estava lá no Rio de Janeiro, eu tinha esse pensamento porque, nossa, eu estava super bem, eu estava no Rio, eu morava perto da Uhum. praia, que era uma coisa que as pessoas, né? Aqui no Uhum. Sul a gente acha que todo mundo no Rio mora na beira da praia, né? Todo mundo tá ali em Copacabana. E aí eu morava perto da praia, Uhum. tinha uma vida boa, né? E eu ficava pensando assim, eu não posso reclamar disso aqui, né? Uhum. Eu não posso reclamar, eu tô bem. Então as pessoas me perguntavam, como é que é lá no Rio de Janeiro? Eu dizia, é ótimo, Uhum. né? E realmente era, não posso dizer que minha vida Uhum. era ruim no Rio de Janeiro, não posso. Uhum. Mas a gente sempre quer passar uma imagem do eu tô bem 24 horas por Isso. dia, né? E Isso. eu não tava. E esse é uma Uhum. coisa assim, quando a gente vai respondendo, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, Uhum. tem uma hora que o nosso corpo entra em colapso, assim, porque eles, não, tu não tá bem, tu precisa ter Isso. um Uhum. lugar que tu diga, olha, não tô legal, né? E eu Isso. ficava nessa, assim, não, eu tô bem, eu tô Uhum. bem. E meu marido trabalhava o dia inteiro e eu ficava com a minha filhinha, eu dizia, não, eu preciso estar bem pra ela, eu preciso estar bem pra Uhum. ela, né? Uhum. Meus pais não estavam perto de mim e aí eles me ligavam, né? Então eu não queria parecer mal para não preocupar os meus pais. Meus Sim. amigos me perguntavam, como é que é morar no Rio? Eu dizia, maravilhoso, Maravilhoso. né? Eu vou pra praia todo final Uhum. de semana, então eu tava Uhum. sempre bem. Então, o fato de não me permitir sentir algumas coisas foi estourar mais lá na frente, né? Sim. Um ano depois da minha chegada no Uhum. Rio, eu disse, não, meu corpo disse, chega, tu não precisa Uhum. ser tão forte assim, né? E Sim. aí eu desabei, né? E é Uhum. isso, e a gente tá sempre querendo fazer uma pose pros outros, né? Uhum. E a gente precisa dizer, olha, hoje eu não tô bem, né? Uhum. Isso que você me falou, eu não gostei. Claro, Sim. sempre, Isso. né, sempre tem Uhum. a questão do respeito, né? Eu fiz uma live Isso. segunda-feira com a Marina, que é psicóloga, ela Uhum. disse, a gente não pode também, vou falar e vou sair atirando nas pessoas, né? Agredir, né? Isso. Tem que ter a questão do respeito, mas assim, Isso. falar, olha, hoje eu não estou bem, Uhum. isso que você falou pra mim, eu não gostei, Isso. né? Se permitir sentir as coisas, né? Porque a gente vai Isso. criando uma imagem e tem uma hora que não dá mais, né? É assim, é praticar realmente a assertividade, é falar o que eu estou sentindo, da forma que eu estou, sem que isso realmente agrida o outro, né? Mas é isso, é reconhecer realmente que não dá, que não está bem, e assumir isso, né? Que eu falo, a idealização da perfeição, ela é um caminho fracassado, porque não se alcança isso. Né? Porque a gente vai estar sempre naquela questão de estar faltando alguma coisa, entrar naquele âmbito de comparação, e você nunca vai se sentir plena, realizada com esse ideal de perfeição, né? Assim, é muito interessante quando o paciente chega, né? Aí eu falo assim, a gente vai trabalhar ansiedade, insegurança, eu trabalho focada nisso. Falo, olha, o medo é uma emoção natural, você tem que conviver com ela. A insegurança é um sentimento, faz parte da vida. Eu trabalho com isso no enfrentamento todos os dias. O paciente fica, mas não tem como parar de sentir isso? Eu falei, não tem como. São emoções, são sentimentos, nós somos seres humanos. E todo ser humano ele tem questões emocionais, entendeu? Você não tem como fugir disso, né?
é eu conviver com isso, é o equilíbrio, é o saber realmente conviver com isso. Aprender a lidar, aprender como é o mecanismo, como eu respondo a certas emoções, como eu respondo a certas situações. O tal do autoconhecimento, que o psicólogo bate na tecla, todo mundo fala, isso é clichê. Mas não, eu acredito Mas que é você tem essa importante. questão realmente da habilidade, né? Que é a habilidade de aprender a falar realmente o que sente, você se percebeu assim, né? Que o autoconhecimento, ele não é tudo, mas praticamente serve para tudo na vida. Não, assim, ó, e o falar cura, Uhum. eu digo isso para as pessoas, né? E elas, Uhum. algumas me mandam umas mensagens dizendo assim, tu tá fazendo um personagem, é brincadeira. Gente, eu sou muito envergonhada, né? Uhum. Às vezes eu uso da comédia, faço piada, que Sim. é uma forma de fuga da minha Uhum. dificuldade de falar. Mas quando eu decidi que eu queria ajudar as pessoas a Uhum. passarem por esse processo como eu passei, né, de perceber a importância de partilhar dos sentimentos, a importância de se abrir para o outro, como isso Uhum. é importante, eu decidi vencer não, mas combater os meus medos. Se eu venci eles, eu não sei ainda, mas estou tentando vencer. Uhum. Por exemplo, eu estou aqui fazendo a live contigo, a minha mão tá úmida. Eu fico aqui embaixo, assim, eu fico me apertando. Eu fico com a mão Uhum. me apertando. Ninguém tá vendo isso, tá? Tô super Uhum. bem aqui. Eu fico apertando a minha mão, eu fico com frio na barriga. Eu fico ansiosa, eu fico nervosa. Uhum. Eu tenho a sensação, assim, do medo de falar. Uhum. Mas, assim, como tu falou, é uma sensação que eu vou ter e que eu vou ter que Uhum. enfrentar ela. No momento em Uhum. que eu decidi começar a falar cura, de fato, porque falar cura tá dentro de mim já há muito tempo, só que Uhum. eu ficava sempre, chegava nessas barreiras, assim, tá, mas tu vai precisar falar, tu vai Isso. precisar se expor, tu vai Uhum. precisar contar as tuas coisas. Aí eu ficava, ai, não. Ai. Se Aí um sabotou dia, muito, aí veio a Clis Linares, né, na né? minha vida, e esse É. livro Doidas no Divã, e eu li aquele Uhum. livro e disse, meu Deus, eu preciso, eu não posso ficar parada, eu preciso fazer Uhum. isso aqui, eu preciso Uhum. começar. E vai gaguejando, que eu sou meio gaga, vai tremendo, né? Mas assim, eu preciso começar esse processo. Uhum. E além de me colocar à disposição para ajudar as pessoas, Uhum. começa em mim. Assim, lembrando da Luana de 3 meses atrás, da primeira live para Uhum. hoje, nossa, eu já Uhum. consigo, eu suo um pouco menos, eu tremo um pouco menos, né? É um Isso. processo. Então, por isso que eu Uhum. falo que falar cura, né? Mas é um Sim. processo, né? Uhum. Eu vou lá e falo uma vez e deu. Não, Uhum. é cada vez que eu falo, cada Isso. vez que eu escrevo, que eu me proponho Uhum. a partilhar com o outro, alguma coisa dentro de mim vai sendo curada. E quem sabe Uhum. um dia eu vou olhar para mim e vou dizer, deu, eu resolvi aquilo que eu tinha para resolver. Mas eu ainda estou nesse processo de cura. É a questão realmente do enfrentamento, né? Assim, engraçado, Cris, hoje eu dou palestras, né? No começo, as minhas maiores crises de ansiedade, elas aconteciam, assim, 1 hora antes da palestra, de entrar, eu sempre fui, né, de saia comprida, assim, por quê? Minhas pernas suavam muito, e eu me tremia muito, então eu falei assim, eu tenho que ter uma coisa comprida para tampar as pernas tremendo, e um sapato baixinho para ninguém ver, e assim, nos bastidores ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu falei, não, mas eu preciso enfrentar isso, eu preciso enfrentar isso. E é muito essa questão do enfrentamento. A gente sabe, tá, qual é meu medo? O meu medo é de ser julgada, o meu medo é das pessoas criticarem, né? O meu medo, de repente, é não ser tão boa, não ser boa o suficiente para fazer isso. Mas se eu não fizer, os medos vão continuar dentro de mim. Eles não vão sair só porque eu sei que eu tenho eles vão ficar aqui, não. Nós vencemos esse medo realmente no enfrentamento, é falando, é nos propondo a fazer aquilo ao qual nós temos muita insegurança. Porque a insegurança e medo, eles não vão acabar. Eu acredito que É. você, toda vez que você falando, quantas lives já fez? Nem se lembra quantas você já fez, né? E Mais de 10, continua. com certeza. Continuo. Então, assim, é realmente enfrentamento. A gente se dá conta disso, que eu vou sentir. Mas o que eu faço com o que eu sinto? O que eu faço com o que vem? É a forma que eu acolho isso é que faz a diferença na minha vida. É, É isso que faz a gente acordar no outro dia e ter propósito de vida. É isso que faz a é, gente acordar no outro dia e ver a nossa missão. essa é a palavra. Essa é a palavra. Quando eu coloquei num papel, assim, Uhum. mais ou menos os prós e os contras de Uhum. começar a falar cura, e eu ficava nessa angústia, assim, mas o que as pessoas vão falar? E Uhum. aí
né, eu me dei conta que toda essa ansiedade, esse medo que eu tinha e que eu ainda tenho, mas um pouco menor até, era essa preocupação com a opinião dos outros. Uhum. E o que que os outros vão achar, né? O que que os outros vão achar que uma nutricionista vai vir falar de falar cura, de sentimento? O que que ela sabe sobre isso? E eu ficava e ainda fico, porque é a maldita síndrome do impostor que eu sempre falo, que ela acorda e dorme comigo todos os dias, me Uhum. dizendo que eu não sou capaz de falar as coisas. Uhum. E aí eu mando ela se catar. Todo dia eu faço isso. Isso. Eu Esse mando ela se diálogo catar. interno, né? Esse, Isso. eu tenho umas conversas muito doidas comigo, assim, que se algum dia alguém visse, é um Isso é negócio que eu totalmente me. saudável. Se todo mundo fizesse isso, a vida seria muito melhor. Essa É. conversa interna. Eu mesmo mando eu calar a boca. É um negócio assim, eu começo a vir uns pensamentos de cala a boca, entendeu? Porque não Uhum. é. Então, assim, eu ficava pensando, o que que as pessoas vão achar? O que que elas vão achar de mim? Ainda Uhum. mais que quando eu comecei, eu não criei um perfil no Instagram profissional, né? Uhum. Era minha conta, uma conta que eu Uhum. tenho já desde 2013. Eu abri ela aí no Rio de Janeiro até, pra mostrar a praia, né? Abri um Instagram Uhum. pra mostrar a praia, né? E aí, quando eu comecei a fazer o Falar Cura, eu só transformei, mudei lá meu arroba. Então, a maioria das pessoas que estavam ali eram pessoas conhecidas, eram meus amigos e minha família. E aí eu comecei a falar. E eu ficava, o Uhum. que que esse povo vai achar, meu Deus? O que Uhum. que eles vão achar de mim? E ficava naquele mal-estar. Então, assim, sei lá, eles devem estar aqui, das pessoas que estão assistindo a live, eles são amigos, é parente. O que que eles pensam, eu não sei, mas é isso que tu falou, é o Uhum. propósito. Eu Isso. sei para quem eu estou Uhum. falando. Eu Uhum. sei, tem os curiosos, tem as pessoas que entram na Sim, live para ver o que está acontecendo, mas sempre. tem aquela pessoa que Isso. escuta e diz assim: Isso é para mim. E aí, Uhum. quando acaba a live, que é a parte. Pra mim, a melhor parte não é a live. É Uhum. quando acaba a live e eu olho meu direct. E aí tá lá a mensagem. Ou tá Uhum. lá no grupo do Telegram, a partilha. Ai, aquilo que. Isso. Aí eu vou dormir e disse, Ah, foi feito, isso. entendeu? O propósito Uhum. foi alcançado. Então as Uhum. pessoas vão falar, ou pro bem ou pro mal, né? Eu ontem coloquei a caixinha, né? Eu fiz o stories falando sobre nossa conversa aqui hoje, nosso bate-papo, e falei das pessoas, muitas pessoas têm dificuldade de realmente expressar, né, Lu, o que sente, como está. E ficou assim, algumas pessoas colocaram que não tem essa dificuldade, outras colocaram que sim. Ah, interessante que uma seguidora do meu Instagram me chamou no direct e falou assim: eu tenho muita dificuldade, porque assim, eu só falo para duas pessoas. Ela falou as duas pessoas da família que ela fala, mas tem muita dificuldade de confiar nas pessoas para falar coisas assim mais profundas, né? Aquelas coisas que a gente não quer julgamento, que não quer conselho, a gente só quer desabafar, Ó, só quer falar. Assim, e muitas pessoas batem nesse realmente nesse embate, né? De ficar, poxa, eu preciso, mas eu não tenho com quem fazer. Né, não confia o suficiente, ou tem medo realmente de falar e aquilo de alguma forma ser espalhado entre os amigos, entre o hall de amizade ali, dos familiares. E por causa disso, tem muitas pessoas também que escondem dentro de si essa coisa de, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, que volta essencialmente pelo medo do julgamento, pelo medo da crítica. Então, eu prefiro ficar com isso dentro de mim, né, quietinho, onde eu não vou me expor para ninguém, ninguém vai falar nada, do que realmente expor isso e, de repente, eu sofrer mais, né? E você passou por isso também, Lu, quando você foi e resolveu falar, esse medo, realmente. imagina! Olha, isso é uma coisa que me incomoda até hoje. Isso é uma coisa que Uhum, me incomoda, porque assim, sempre tem pessoas que ficam te observando, né? uhum, O que você fala, ainda mais agora com falar cura, assim, parece que eu não posso errar, né? Eu sou uma pessoa que uhum, eu tô sempre, né? E uhum. eu agora, porque eu tenho falar cura, eu sou uma pessoa muito bem resolvida com a vida e eu Ah, não tenho mais problemas, né? Mas é. assim, eu tenho Uhum, muitas dificuldades, assim, mas uhum, é uma coisa que eu tenho aprendido e que eu tenho estudado muito é sobre buscar a escuta de qualidade. uhum. E talvez essa escuta de qualidade não vá ser o seu Isso. marido, a sua Uhum, mãe, né? Eu, graças a Deus, eu tenho meus pais, tenho meu esposo, pessoas em que eu uhum, posso confiar, em que eu posso contar. Mas eu não uhum, sei a história de cada pessoa, e pode ser que não seja uhum, a pessoa da família, e eu sei como dói tu não uhum, poder confiar numa pessoa para falar. Porque uhum.
fica aquela coisa assim de comparação. Ah, eu quero ser melhor que a fulana. Então, se eu falar pra ela que eu sou frágil, ela vai me colocar abaixo. E Isso. tem essa questão. Isso é, Uhum. ainda mais com mulher. Mulher é um bicho que me dá nos nervos, assim. Mulher tá sempre querendo, ai, porque o meu cabelo é mais bonito, porque a roupa que eu comprei, porque eu viajei não sei pra onde, não sei o quê. E eu já Ó, desobedeço, graças eu ao bom sou, Deus. assim, eu sou daquelas psicólogas que eu falo que arde em mim aquela coisa da mulher que levanta a mulher. Essa questão de mulher, Isso. mulher para mim, isso assim, me dá, É, sabe, me ziquezira no é. corpo. Eu Mas sinto a tem, mesma. mas tem, Mas né? tem, mas tem. Isso. Uhum, Infelizmente tem. E essa isso. necessidade de sempre se colocar acima. E aí a Uhum, gente tem que estar atento, né? sim. Você que está nos escutando tem que estar atento, porque nem sempre a sua escuta de qualidade vai ser sua amiga, botar umas aspas aqui. Uhum, Então, assim, se você perceber que na sua volta você não tem esse lugar de uhum, confiança, procura um psicólogo. isso. Procura Uhum, um profissional, porque você vai precisar falar com alguém. E o uhum, terapeuta, o psicólogo, ele tá ali para te ajudar, né? é. E, claro, fazendo um parênteses assim, a pessoa que tem a escuta de qualidade na família também procura um psicólogo se achar necessário, porque Uhum, terapia nunca é demais. Se eu uhum, pudesse, eu tava até hoje na terapia. Mas, assim, uhum, se você não tem essa escuta de uhum, qualidade próximo de você, o seu lugar, seu local de confiança, procure um terapeuta. Mas uhum. assim, tenha essa pessoa, porque Sim, é muito importante ter essa escuta de qualidade, né? sim. Alguém que você vai falar e que vai dar uma palavra. É Uhum, importante ter a pessoa que dê a palavra, mas também é importante a pessoa que só te escute, que ela só vai te escutar e que ela não vai uhum, estar ali para dizer, oh, meu Deus, que horrível que tu tá sentindo isso. Não, ela só vai te isso. escutar e te respeitar. Então, se Uhum. você não tem essa pessoa, se você se deu conta que não tem, busque uma ajuda profissional, que é importante. E também, Lu, tem muita daquela questão também de da pessoa que já tem essa dinâmica de realmente não confiar em ninguém, né? Ah, Aquela sim. que nós falamos assim, é uma questão, saber o que é nosso e o que é do outro também, né? A gente fica naquela assim, ah, eu não confio em ninguém porque ninguém presta. Mas também eu nunca me abri, nunca me permiti, né? Olhar com mais cuidado. Eu falo sempre isso, a Brené Brown, ela fala no livro dela, ai, gente, esqueci. Acho que é, calma aí, deixa eu me lembrar. A coragem de ser imperfeito. E ela fala sobre isso, que confiança é como assim, é construída por camadas. Você não chega, olha, pessoal, eu confio em você, né? Porque você é maravilhoso. Assim, conheceu hoje, já tem essa confiança toda. É uma construção, né? É um processo que leva tempo. E, de repente, a pessoa não tem também essa coisa de esperar, de calma aí, vou me permitir, né? Que é conhecer o outro, deixar o outro me conhecer também. Porque tem aquele medo, né? Aquela coisa da antecipação, aquela ansiedade de achar, e se eu confiar demais, a pessoa me decepcionar? E se eu me frustrar com essa amizade? E se não deu certo? E é o que eu falo, gente, nós não temos controle, né? Nós temos alguma, sim, alguma direção, né? Avaliando o comportamento, o que a pessoa fala. Eu sempre falo isso, observa muito o que as pessoas falam dos outros. Isso é uma dica, né? Esteja atenta ao que as pessoas falam dos outros, que dá para ter assim, mais ou menos o norte de como a pessoa é. Mas nós não temos que controlar isso. Quem vai nos decepcionar, quem vai nos frustrar, não tem como fazer isso. E quando eu me permito, né, eu vou me lançar, e de repente possa ser que isso possa ser uma amizade ou um relacionamento que vá realmente ser um relacionamento de confiança, uma amizade de confiança. Né? Então, assim, a É, gente também de acolher quem eu sou, de verdade, aceitação, né? Tá, eu não é. confio porque meu é do outro. Não, e até entender, né, Uhum, assim, quando a gente tem esse bloqueio tão grande de confiança nas pessoas, uhum. talvez tenha que logo buscar uma ajuda de um terapeuta, porque deve ter alguma coisa na tua história em Sim, que alguém te machucou, alguém que na você maioria dos confiava, casos. Uhum, né? E aí a pessoa isso se mesmo. fecha, né? Aquela Isso. desconfiança excessiva do outro, Uhum, deve ter algum fator que você precisa sim, resolver. Que nem todo mundo isso. é ruim também, né? É isso. Não é todo mundo que é horrível. Ninguém é Então também confiável, né? ninguém é confiável. Então a gente Sim, tem que perceber. Eu tava isso. tentando lembrar de uma frase que eu nunca lembro como é que é. O que João diz de Pedro fala mais de João do que de Pedro. É uma coisa assim, né? Alguma Que coisa assim. é alguma coisa nessa ordem, assim, que Isso. quando a pessoa
vem pra ti, fica falando muito dos outros, porque tu viu que o fulano fez. Aquela que puxou o assunto, ó, tu já deixa de lado. Porque se fica falando muito da vida alheia, vai falar da tua também. Isso é uma coisa que eu aprendi. Uma coisa que eu aprendi e que eu afastei da minha vida, assim, drasticamente. É ficar ouvindo coisas que não vão acrescentar na minha vida, né? E isso também te ajuda a escolher as pessoas na tua volta, né? E isso é olhar quem tá ao teu redor para ter essa escuta de qualidade. Porque, assim, tem coisas... E a gente está falando aqui na live da fala terapêutica, não do bate-papo. É bom a gente ter amigo em tudo quanto é lugar, é maravilhoso. Mas, assim, tem algumas coisas na nossa vida que a gente não pode chegar e dizer, então, pessoal, né? Tem 10 pessoas e agora eu vou contar para vocês. A gente tem que escolher as pessoas certas e as pessoas, elas se entregam, né? Elas se entregam na sua fala, como elas são. Então, buscar essas pessoas mesmo de amizades de qualidade, né? Tá, assim, Lu, nesse aí, tá, você tá nessa empreitada aí do Falar Cura, os conteúdos muito bacanas, assim, tudo que é muito bacana. Já teve alguma, assim, algum depoimento de uma pessoa que estava passando por essa situação realmente de guardar tudo para si, que não conseguia falar, e a partir dos seus conteúdos ela conseguiu abrir essa visão de que ela é necessário, ela falar daquilo que sente, daquilo que machucava, daquilo que dói? Conta. Eu tenho alguns já, faz 3 meses, assim, tem algumas histórias já que já vêm pra mim. Mas agora sim que tu me perguntou de bate-pronto, eu lembrei de uma menina que era de madrugada e ela me mandou um direct. E eu sou uma pessoa que eu vou até altas horas produzindo conteúdo, né? Eu fico pensando em texto e coisa. Era umas 2 da manhã e ela puxou o assunto comigo e eu, oi, né? Tô aqui, comecei a falar. E ela me contou uma história assim, que ela tinha um projeto dela, pessoal, ela é profissional. E ela tinha esse projeto. E ela chegou pra família dela e ela disse, olha, eu quero fazer um Instagram da minha profissão e eu quero falar... E aí ela falou do projeto dela e a família dela simplesmente avacalhou ela. Nossa. Avacalhou, assim, e disse, o que tu quer fazer Instagram? Fica na tua... Assim, minaram Aquilo a menina. Que estávamos falando anteriormente, né? Das pessoas que sugam realmente... E assim, a família, não foi ninguém da rua. E ela chegou pra família e a família dela botou ela no chão. E ela me chamou às 2 da manhã porque ela não estava conseguindo dormir pensando no que a irmã dela tinha falado pra ela. E ela tava muito chateada. Nossa, mas eu queria fazer. Aí eu comecei a conversar com ela. Mas é isso que tu quer fazer? Ela, sim, eu quero. Eu disse, então, primeira coisa, você tem que falar para as pessoas que é isso que você quer fazer. E você tem que ir lá fazer. Né? Você não precisa ficar buscando a aceitação. Eu sei que dói, porque é família. A gente sempre quer que a família nos olhe e diga vai, mas às vezes isso não vai acontecer. E a gente não pode deixar o nosso propósito, a nossa vida depender de outra pessoa. Se é aquilo que a gente quer fazer. E aí eu fui conversando com ela. E nossa, a gente ficou 1 hora no direct ali. Ela falava, não sei o que, né? E aí acabou a conversa. E isso foi semana passada. Mas que foi, ela mandou uma mensagem pra mim dizendo que ela abriu então o Instagram dela e que ela já tinha umas lives marcadas e que ela tava super feliz e disse, é isso aí, entendeu? É tomar posse e assim, e perder a vergonha, porque ela disse pra mim que ela tinha muita vergonha de se expor no Instagram. Só que ela entendeu pela questão do marketing que era importante. E ela tinha essa vergonha porque ela tinha que enfrentar a família dela. As primeiras pessoas que iam ficar, talvez, rindo dela, ia ser a família dela. Eu tive essa conversa com ela. Primeiro, assim, resolve isso, fala pra eles que é isso que tu vai fazer e assume as consequências. Entendeu? Eles vão rir? Vão rir. Mas é o que tu quer fazer. E a página dela tá bombando, ela tem live, e eu fico vendo, assim, sabe? Nossa, ela foi, sabe? É aquilo realmente de falar pra alguém que literalmente vai te falar assim, segurar a tua mão e falar, olha... Vai lá, faz o que você quer, o que você idealizou e do que sobrar a gente está aqui para te ajudar. Eu acredito que ela se sentiu assim, né? Então, assim, é aquilo, é o falar realmente, é o se expressar. Porque o que a gente não fala fica só ruminando dentro da gente. Aquilo ruminando, você pensando, e aquilo vai te gerando sentimentos, emoções, muitas das vezes não tão agradáveis, né? E fica ali. Mas quando eu consigo falar, de um lado eu falei e não foi muito certo, não deu muito certo, mas eu fui e continuei falando. E até que eu falei com uma pessoa que essa pessoa me colocou para frente. E ela foi lá, idealizou, fez, aconteceu. Então, assim, Lu,
realmente, assim, eu sou assim, a gente está caminhando já para o fim. E, assim, trocamos muitas ideias, foi muito bacana. Assim, eu te agradeço demais por ter ficado até aqui comigo. Você que está aí, que nos acompanhou, gente, sigam a Lu. Ela é maravilhosa. Os conteúdos dela são, assim, eu chamo ela de Lu porque eu já fiquei íntima. Nós gostamos Íntima. do mesmo livro. Mas é Nós isso, temos pensamentos parecidos, aquela é reconexão gerar de conexão. pertencimento, né? Nós temos É isso. essa conexão. Então, assim, é isso, gente. O que eu não falo me adoece. O que eu não coloco para fora, uma hora ele somatiza no meu corpo, tá aí as doenças psicossomáticas que estão tomando conta, né? Eu costumo falar assim, muitas questões de ansiedade que veio com a pandemia para o consultório já existia antes, só que as pessoas não se davam conta disso, porque não acolhiam o que estava sentindo, tá? Eu tô com esse medo, eu tô sentindo essas coisas no meu corpo, eu não sei o que é isso, não vou precisar saber o que é isso. Aí veio a pandemia, né? Esse medo coletivo que todos nós sentimos, estamos sentindo, as pessoas vieram procurar ajuda, mas com questões que se fossem vistas lá atrás, né, se fossem olhadas com carinho mais um pouquinho lá atrás, não estariam tão graves como estão agora. Então, assim, aceitar, falar sobre isso e procurar ajuda quando eu não consigo dar conta disso sozinho, né? E quando eu não encontro, assim, uma rede de apoio, de repente, procurar realmente, assim, páginas no Instagram como a da Lu, que servem para poder nos ajudar, ajuda de um profissional que estudou para isso, né, que trabalha com isso, que vai saber fazer o manejo dessa dor, desse sofrimento, e ter uma vida com mais qualidade, né, Lu? Uma vida mais tranquila, né? Não vamos falar que é sem medo e sem insegurança, que todos nós somos, né? Todos nós Temos temos. medos e inseguros, mas enfrentamos isso no nosso dia a dia, não é isso? É isso aí, eu agradeço, né, o Uhum. convite. Faça um convite, então, para quem esteve conosco para conhecer meu perfil, fazer parte do grupo de Uhum. partilha, que é um lugar onde a gente conversa mais Uhum. de pertinho lá no Telegram. E Uhum. dizer que é isso, assim, buscar ajuda. Agora, nesse tempo de pandemia, as pessoas isoladas, elas Sim, ficam botando filtros e querendo aparecer de uma forma não sim. verdadeira, Uhum. né? E não, isso não leva a lugar nenhum, gente. A gente precisa ser o que a gente é verdadeiramente, né? Eu fiz Uhum. uma limpa no meu Instagram. Hoje em Uhum. dia eu só vejo no meu Instagram aquilo que me agrega, Isso, porque tem muita coisa no Instagram e nas redes sociais que não são a verdade. E a muito gente lê aquilo importante como isso. e a gente lê aquilo Isso. como verdade e fica, Uhum. meu Deus, mas eu preciso ser que nem a fulana e não sei o que, e não Uhum. consegue. Isso vai gerando uma ansiedade, vai gerando uma tristeza. Então, assim, escolher uma escuta de Uhum. qualidade, escolher o que vai ver de qualidade, né? Uhum. E se escutar e se autoaceitar, né? Na Isso, sua fraqueza, na sua tristeza e isso, pedir ajuda quando isso necessário. aí. E eu tô aqui para ajudar se precisarem também. Muito bacana isso que você falou, né, Lu? Aquela de ficar idealizando. Na comparação, nós ficamos idealizando, né, um eu perfeito que é Não é inalcançável. Não vamos inalcançável. alcançar. Somos seres É humanos verdade. imperfeitos nos lançando na vida, não é isso? É. Isso mesmo. Isso Ai, mesmo. Lu, olha, de coração, Lu, muito obrigado. Muito bom estar aqui com você. Estou Eu sempre que lá agradeço. comentando, curtindo suas coisas, tá bom? E vamos Fica. fazer outras vezes que eu gostei muito. Vamos repetir que eu tô pegando. Eu tô aqui quase quebrando minha mão, mas eu adoro fazer live. Eu adoro, acho que me divirto bastante. Ai, tá bom, Lu, ó. Beijo, beijo para todo mundo que ficou até Beijo. aqui com a gente, tá bom? Beijo para todos. E tchau, meu amor. Tchau, tchau.